Bom, gente, então, boa noite. É muito uma grande satisfação que vamos dar início à nossa última disciplina das metodologias de ensino, a metodologia 4. Eu preparei aí com carinho uma, um curso para que a gente possa fechar, né, com chave de ouro essas nossas discussões. Então, para quem não me conhece, eu acho que todo mundo passou, todo mundo me conhece, todo mundo que está matriculado já, já passou por alguma disciplina comigo. Acho que não tem ninguém. Eu puxei a lista aqui, todo mundo conhecido. Acho que só o tutor mesmo que está chegando agora. Daqui a pouco ele pode entrar por aí. Então, a gente tem alguns objetivos a ser cumpridos nessa disciplina. Segundo a ementa, a gente vai precisar refletir sobre as relações entre o saber acadêmico, as práticas sociais do saber escolar, voltados aos conteúdos da matemática discreta, que a gente já começou a estudar esse semestre, essa semana, esse módulo. A gente vai ver alguns tópicos relacionados à estatística e probabilidades, né? A gente vai ver também, no módulo 3, os números reais, talvez os complexos, mas nem tanto, porque ele já não entra mais na BNCC, então a gente volta mais aos números reais. E o módulo 4 a gente fecha com as funções. Tá? Então, eu bolei aí cada pedacinho desse para que a gente possa contemplar algumas coisas que não foram, algumas metodologias que não foram muito bem exploradas ou que eu acho importante a gente estar elencando aí nesse nosso, ou que vai estar aí melhor abraçando esses campos da matemática. Os objetivos são, depois vocês podem dar uma consultada. Esse documento está em PDF lá na sala virtual de vocês. Tá? Então, deixa eu fazer uma apresentação aqui. O Moodle, ele deu uma mudada. Né? Então, e a gente teve acesso praticamente bem juntinho do começo da aula. Então, foi aquele atropelo no início, né? Então, peço desculpas aí por um transtorno causado no início. Um monte de gente ficou meio perdido, não sabia como é que mexia e tal. Algumas ferramentas estavam desabilitadas, a gente não conseguia mexer, enfim. Então, eu acho que vocês já deram uma olhada, né, nesse iniciozinho aqui. Eu deixei um fórum, né, inicial para a gente quebrar um pouco o gelo, falar e conhecer, aproveitar para conhecer a plataforma, né? O tutor ele já deu abriu um tópico aqui para ele interagir com vocês, então se precisarem de qualquer suporte da disciplina ou do AVA ou de qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com ele aqui e já falar direto. Sugiro que sugiro que vocês entrem em contato. Eu sugeri também a ele que entre em contato diretamente pelo AVA, preferencialmente por esses tópicos que foram criados por ele ou por mim, né? Evitar o máximo possível interação pelo WhatsApp, porque
A partir desse semestre, a universidade ela vai estar monitorando a interação dos estudantes com a eficiência da interação dos estudantes com os professores e tutores. Então, o máximo que a gente puder fazer pelo AVA, melhor, porque aí fica melhor para a gente. Certo? Melhor para vocês também, consequentemente. Que aí fica a universidade monitorando. Então, qualquer dúvida que tiver sobre a disciplina e os avisos gerais, eu vou estar postando aqui. Tá? Pois bem. Então, tem também aqui o guia da disciplina, que é justamente esse documento que eu disponibilizei para vocês, e principalmente o cronograma. Tá? Cronograma para vocês se basearem, estarem aqui. É... Pois é, eu também acho. Era para ter algo mais prático. E aí tem todo o cronograma das aulas, então a gente está tendo aula hoje, a próxima aula vai ser dia 29. No dia 5 eu vou fazer uma revisão para a prova. No dia 8 eu vou fazer a nossa primeira prova, eu vou falar dela mais na frente. Tá? E aí vocês vão tendo aí acesso a toda a documentação, vocês têm acesso ao documento com toda a programação da gente, tá? Tem essa programação, a gente tem esse documento que eu estou apresentando para vocês. Cadê meu filho? Aí já. Aí o guia da disciplina para vocês verem aqui. Olha, irmão, abre aí. Então, esse documento que eu estou apresentando para vocês vai estar aqui disponível. Aí está tudo aqui, bonitinho. É importante vocês verem. Tá? Objetivo, montante. Só para deixar o negócio coisado. Eu vou apresentar isso aqui, tá? Mas só para vocês saberem que está aqui, disponível. Tá? Vou voltar aqui para o AVA depois, mas enquanto isso eu vou voltar para cá. Então, os objetivos, depois vocês dão uma olhadinha. Tá? Eu comecei dia 7 a disciplina, certo? Esse módulo 1 aí, para a gente dar uma desentravada, a gente dar uma lidinha aí nos textos. Deixei umas atividades para vocês, nada muito mundo, nada muito teórico. Tá? Vocês simplesmente vão olhar lá depois a gente vai voltar para ela. Tá? Mas aí, para todo efeito, eu tenho até domingo. Tá? Para finalizar, segunda-feira a gente já vai estar começando o módulo 2. Tá? E aí a gente vai estar entrando na parte de estatística e probabilidade. Tá? Vai ver uma teoria. Aí eu vou deixar o tempinho um pouco mais longo para que a gente possa ter tempo de conversar, ver, vocês lerem os textos. Tá? Então, procurem dar uma olhada nisso, porque a prova vai ser presencial. Então, vocês vão. O tempo de resolução não vai ser agora mais tão longo como tinha antes, né? O dia todo que eu disponibilizava para vocês. Então, é isso. Aí, essa é a primeira parte da disciplina. Esses dois módulos aqui vai estar na primeira prova. Indo para a segunda parte, a gente vai ter o módulo 3 que está girando em torno do campo dos números reais e complexos. O módulo 4 é que a gente vai estar abordando o campo das funções. Então,
tem uma, esse semestre eu só vou abordar 3 teorias com vocês. O módulo 1 não teve nenhuma teoria de ensino-aprendizagem efetivamente estudada, mas a partir da próxima semana a gente vai começar a ver. Bom, os nossos encontros vão ser sempre nas quintas, das 8 às 9, respeitando aquele horário, aquele cronograma, tá? Não vai ser toda semana, então prestem atenção em relação a isso. Eu vou tentar estar sempre gravando, disponibilizando o vídeo, o link da gravação lá no Ava, tá? Para aqueles que não puderem participar, que não puderem estar presentes, ter a oportunidade de assistir, tirar as dúvidas e tal. A frequência, como vocês já sabem, as aulas síncronas elas não contabilizam falta. A frequência de vocês ela vai estar sendo monitorada na interação no alvo e principalmente nas provas. Tá? Então, as atividades elas vão ser feitas de maneiras diferentes. Vocês vão desenvolver uma estratégia de ensino-aprendizagem, vocês vão desenvolver algum jogo, alguma atividade a ser realizada. Eu acho que aplicar atividade eu não coloquei. Eu acho que não, né? Então, a gente vai ter livro didático para analisar, ler. Né? Aí, como eu falei, né, preferencialmente a gente utilizar os recursos que são disponibilizados no aula, né, os fóruns, as mensagens. Então, a gente não vai tirar dúvida em hipótese alguma em, em outros meios, WhatsApp, e-mail. Então, o aluno que vier mandar mensagem privada, professor, a gente está com dúvida nisso, sei, não sei, enfim, só vai ser esclarecida dúvidas que forem postadas nos fóruns convenientes para isso. Então, a ideia é a gente entrar no alvo pelo menos 2 vezes, no mínimo, 2. Bom, instrumentos de avaliação. Isso eu acho mais importante estar levando em consideração. A gente vai estar colocando aí 2 provas presenciais. Tá? As datas vão ser rigorosamente respeitadas das que foram propostas pela coordenação. Então, bem como também o tempo das atividades, né, vai estar sendo também colocado, vai ser levado em consideração. Eu não vou prorrogar prazo, salvo alguma exceção que realmente eu analise e de fato faça sentido. Estou dando tempo de sobra para que o pessoal faça as atividades e poste o prazo. Então vem aquela velha mania de querer fazer tudo em cima da hora, como se a disciplina de metodologia também não fosse importante. Ah, não, eu faço
faço no dia, posto e pronto, tudo certo. Olhando aí a composição da primeira nota, a gente vai ter aí a primeira avaliação que vai ser realizada no dia 8 de junho. Tá? Ela pode ser consultada textos ou anotações impressas no caderno, certo? Não vou permitir o uso de equipamentos eletrônicos. Isso vai estar descrito na prova para quem for aplicar saber. Tá? A nota da avaliação ela vai valer 60% da nota do primeiro exercício. Os outros 40% vão ser, é, vão ser referentes às atividades do módulo 1 e 2. Tá? E aí, juntas, vão valer 40% da nota. O segundo exercício ele vai ser 100% a nota da prova, certo? Eu não posso tirar a nota do AVA e jogar nela, mas aí eu posso converter isso aí para ponto extra. O pessoal que tiver as atividades, a gente pode aí negociar 2, 3 pontos, não sendo acumulados para a primeira nota, ela só vai valer para a segunda. E aí, esses módulos vão ser referentes ao terceiro e quarto e vai ser cobrado na segunda prova, também presencial. Todas elas vão ser presenciais. A primeira avaliação complementar, no dia 3 de agosto, ela vai servir como segunda chamada para quem faltar para alguma das duas provas, ou vai ser a final para quem não obtiver média acima de 7, mas teve uma nota maior do que 3, então tudo certo. Maior ou igual a 3, menor do que 7. Então você vai poder fazer a primeira avaliação complementar. A segunda avaliação complementar seria a segunda chamada da primeira avaliação complementar. Então, você não fez por algum motivo a primeira complementar, aí você vai poder fazer a seguinte. Mas, caso você não tenha só feito a segunda chamada, feito a primeira avaliação complementar como segunda chamada, aí a segunda vai valer como final. Certo? E aí, se por algum acaso você fez as duas notas, você fez as duas provas e não teve a média satisfatória, aí era para fazer a primeira complementar como final. Aí, por algum motivo você não pôde, aí a segunda pode valer como final também para você. Ficou claro? Deu para entender ou ficou aí meio confuso? Professor, só uma duvidazinha. No caso, a segunda avaliação vai continuar os módulos normal, mas a gente não vai juntar a nota, é isso? Não entendi muito bem. Não, ela não junta a nota, não. Tá? A segunda. Peraí, tu tá falando a segunda. A segunda. É isso, É, que o meu senhor filho? falou que vai valer 100%. Porque as Isso. atividades não vão pontuar. É Pode pontuar porque. extra, né? Isso, porque só para distinguir, na primeira nota, eu dividi. Uma porcentagem da nota vai ser a avaliação e a outra porcentagem vai ser os exercícios do aula. Juntando vai dar a primeira nota. Certo? Na segunda, eu só posso usar a nota 100% da prova. Mas aí, no caso, os exercícios do AVA referentes aos módulos 3 e 4, eles vão fazer uma pontuação extra aí para ajudar você na nota. Entendi. Beleza?
Aí, supondo que eu fiz essas duas provas, minha média foi abaixo de 7 e acima de 3. Pronto, aí eu vou fazer a final. A final é a primeira complementar. Aí você fala, mas eu faltei alguma das duas provas. Pronto, aí você vai fazer a primeira complementar valendo a segunda chamada, como sendo a segunda chamada. Aí, pronto, aí você tirou uma nota. A média da primeira complementar com a prova que você fez foi acima de 3 e menor do que 7, pronto, aí você vai fazer a segunda complementar, que é relativa à final. Mas aí eu fiz a primeira complementar, fiz a média com a outra, deu maior do que 7, pronto, aí não tem necessidade de fazer a segunda. Você já está passando. Para início de conversa, eu queria fazer a apresentação aí, rapidinho da disciplina, foi isso. Aí pergunto, digam aí as dúvidas. Eu acho que dúvida pra mim não restou não. Só Só mudou um pouco a metodologia depois, né? da disciplina, né? Oi? E as dúvidas vão surgir nos módulos. Exatamente. A dúvida em relação ao módulo surge depois, com o tempo. O professor só mudou um pouco a metodologia da disciplina, né? Mudei. Eu mudei porque eu tive primeiro que adequar, né, a exigência aí da universidade, que pediu para que a gente aplicasse prova presencial. Aí realmente não tive mais como fugir dela. Para mim era mais prático prova online, para vocês também, porque aí eu jogava ali no Ava, pronto, tudo certo, só que aí eu não sei nem como é que vai ficar essas provas no Ava. Enfim, tem que... Professor, Oi. relacionado a essa prova presencial, o senhor pretende fazer com a mesma extensão do online ou fazer mais ela de boa? Como é? Essa prova presencial, o senhor pretende fazer ela mais de boa aqui no online? Porque no online, assim, né, a gente tinha que pesquisar mais e etc. Não, eu vou fazer ela mais suave, porque para todo efeito, eu online, querendo ou não, vocês consultavam a internet. Então ia lá, dava uma bugada, ou dava. Alguns davam uma olhada no texto e tal. Prova presencial vai exigir de vocês mais leitura dos textos. Certo? Então, assim, de certa forma, se eu fosse aproveitar a mesma ideia da, a mesma ideia da prova do AVA, realmente eu ia estar prejudicando vocês, porque para todo efeito eu também dava mais tempo. Então, vocês tinham como a praticidade de estar em casa e tal. Geralmente, as provas presenciais eu dou uma maneirada. Não boto não boto tanta casca de banana, boto uma coisa mais direta. Então, isso já para também não prejudicar tanto. Tá bem, essa era a dúvida. Diga aí, doutora Ana. Boa noite. Boa. Caso a gente não leve o material impresso, a gente pode usar o nosso aparelho ou Não. não? Você manda ver o material impresso, tchau e benção para você. Entendi. Não vai consultar nada. Não é permitido. Inclusive, tem um dos módulos que eu acho que é o módulo 4. E eu vou pedir para vocês analisarem o desenvolvimento de uma... Eu vou mostrar a vocês como é que faz um desenvolvimento de uma aula baseada em uma determinada teoria.
E aí, aí eu vou pedir para que vocês escolham uma atividade desenvolvida por um colega para analisar na prova. Então, eu vou deixar avisado. Escrevam no caderno. Escolha uma atividade desenvolvida por um colega, escreva no caderno que vai ser usado na prova. E aí, quando chegar na prova, você vai ter que desenvolver isso. É uma das formas de avaliação que eu vou utilizar também na prova. Agora, só detalhe, esses textos monstruosos. Não, mas aí eu 50 vou... páginas, 100 páginas, 500 páginas para a gente levar, Não, ler, claro, não, peraí, né, no Ana? TCC. A gente está com um bocado de coisa. Ô, criatura, não, tá no TCC porque quer. Então, não posso fazer nada. Você está no meio do curso ainda. Né? Tá certo. Está no meio do curso. O TCC se faz no final, depois que termina os créditos. Segundo, é claro que eu não vou ser... claro que eu não vou ser injusto de dizer, leve todo o material impresso. Um documento. Esse livro aí, por exemplo, de matemática discreta, de 100 e tantas, 300 páginas, eu não vou querer que você faça isso. Muito pelo contrário. Eu até evito. Agora, o que eu posso fazer é indicar as páginas que você vai precisar utilizar para resolver a prova. Então, eu vou chegar e dizer, olha, do livro tal, ou do texto tal, foquem na página, sei lá, um artigo de, vou chutar, de 25 páginas. Foquem nas páginas 8 a 15, por exemplo. Ou olhem mais as análises e as discussões do resultado e os resultados. Pronto. Aí eu vou dizer isso, ó, da página 8 à página 15, estou chutando. Pronto. Se atenham mais aos detalhes que estão nesse intervalo de página. Eu acho que isso aí é mais justo com vocês, mais humano. Não vou querer que vocês tenham o texto, uma resma de papel só de material para fazer a prova de metodologia. Por favor, né? Até porque eu sei que tem gente que não tem condições de estar imprimindo material e tal. Aí vai fazer o quê? Vai andar com 2, 3 cadernos só para fazer uma questão, às vezes? Não, peraí. Tem um bom senso. Oi, Santiago. Oi, professor. Boa noite, pessoal. No dia 8, que é no dia da sua prova, nós temos o concurso de Garaçu. E a gente não quer faltar por querer. Aí como é que fica? Se não for viável a gente fazer a sua avaliação dia 8, como é que fica junto ao senhor? Eu perco a primeira avaliação, faço a segunda. Não, aí você, no caso, não vai poder fazer, você não vai estar presencialmente na primeira. Aí você faz a segunda e faz a primeira complementar valendo segunda chamada. Obrigado. Não? Mais alguma dúvida? Tudo tranquilo? Bom, vou aqui aproveitar e vou apresentar para vocês um pouco do que está. Acho que já está bom tamanho, mas aí eu vou apresentar aqui o aula aqui para vocês. Bom, eu acho que todo mundo já tem acesso, mas aí eu apresentei, né, a primeira parte da coisa. Então, aí a gente está aqui, o primeiro módulo, certo? Atentem ao prazo, mais uma vez falando, dia 18. Peço que vocês desenvolvam uma atividade baseada
uma oficina, uma atividade, não necessariamente uma oficina completa. Uma oficina ela é nada mais é do que o desenvolvimento de uma atividade. Então você faz uma atividade, tá, que possa ter um envolvimento de qualquer conteúdo da matemática discreta. Então eu deixei aqui uma introduçãozinha do que é a matemática discreta, né? É algo que não é diferente daquela matemática contínua. Tá? Então, existe a divisão dessas duas partes. A matemática discreta, ela pega mais as disciplinas que vocês estudaram aí, princípio de contagem, estatística de probabilidade. Eu coloquei aí análise 1, mas na verdade seria análise na reta. Certo? Álgebra. E aí, quando a gente utiliza esse termo discreto, nada mais é do que porque a gente precisa limitar o conjunto. Então, a gente utiliza aí um conjunto finito ou utilizando aí o linguajar da análise, né, a gente está utilizando conjuntos contáveis. Tá? Logo, consequentemente, a gente tem conjuntos numeráveis, enumeráveis. Tá? E ela, consequentemente, diverge da matemática contínua, porque a gente leva em consideração relações infinitas, né? Quando a gente utiliza aí uma ideia de função, a gente estabelece sequências infinitas. A gente estava até falando um pouco sobre isso antes de começar a aula, quando citou o filme Um Homem que Vive Infinito. Então, um matemático indiano, Ramanuja, ele utilizou séries infinitas nos cálculos dele para desenvolver a teoria que ele propôs. E aí é muito utilizada a matemática discreta, principalmente na computação, né, desenvolvimento aí de teoria dos grafos, algoritmos, toda essa parte computacional envolve muito a matemática discreta. Então, é por isso que é importante a gente utilizar esse conteúdo, essa parte da matemática no ensino, principalmente médio, né, para que os alunos desenvolvam esse raciocínio combinatório, esse raciocínio estruturado. Então, a minha ideia seria, eu coloquei uma proposta para vocês terem uma noção do que eu estou querendo que vocês desenvolvam. Eu já vi aí apresentações interessantíssimas, né, sobre os mais diversos conteúdos da matemática discreta. Tem esse artigo para vocês verem, tem o livro, né, para vocês escolherem o que é que vocês vão propor nas atividades de vocês. Aí a atividade é livre. Eu coloquei uma oficina colorindo o mapa, em que ele coloca aquelas possibilidades de pintura. Tem muitas questões que são utilizadas nesse sentido, né, as possibilidades de se eu tenho tantas opções de cores, dada um determinado mapa em que as partes que se tocam não podem ter a mesma cor, quantas cores são possíveis pintar, então, assim, fica a critério de vocês utilizarem as ideias que vocês tiverem. O que eu gostei de Santiago foi que ele propôs uma atividade que ele viu no estágio. Pô, que massa, que são desenvolvidas atividades lúdicas em relação a isso. Né? No módulo 2, que a gente aborda estatística e probabilidade, eu também vou trazer para vocês uma ideia que foi utilizada, inclusive, na dissertação de mestrado de uma colega, que aí ela utilizou o conceito de probabilidade para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, assim, coisas assim que você olha, caramba, o menino tem uma sacada como essa? Tem.
E assim, e quando a gente utiliza, eu venho sempre defendendo essa ideia de que quando a gente utiliza uma atividade lúdica, vocês estão saindo um pouco da zona de conforto, porque vocês precisam, de uma certa forma, desenvolver mecanismos que façam a aula ficar mais atraente, mas também ficando a aula mais atraente, consequentemente os alunos vão se engajar mais e aí você vai ter mais sucesso no que você está querendo propor ali para o seu objetivo pedagógico. E, bom, eu acho que é isso. Diz aí, Alexandre. Professor, quando o senhor fala de sair dessa zona de conforto, no meu ponto de vista, é mais entender assim, sair daquele trivial do dia a dia das nossas aulas, das nossas atividades, da nossa didática, que se espera, né, para tentar potencializar, pelo menos eu penso assim, fazer com que o aluno assimile melhor e assimile mais o conteúdo com o qual a gente quer passar, né, mais ou menos assim. Isso, é sair do método tradicional. Eu sou totalmente contra aquele. Eu também. Deixa eu parar a gravação aqui, porque senão o vídeo vai ficar gigante.